Vamos lá, sintam-se na universidade, tá bom? Então, a gente está aqui na UFSCar agora, e mesmo não estando presencial, né, a gente está aqui todo mundo junto, então, na universidade. Pensem que a gente está fazendo lá numa nossa sala de aula, então, agora aqui virtual. Vai lá, Gi, a gente vai batendo um papo e vai falando, né, se o pessoal precisar de esclarecimentos, tirar dúvidas. Então, agora a gente vai começar o mini curso. Eu gostaria primeiro de começar perguntando para vocês o que vocês acham que é ciência? Alguém consegue definir a ciência? Como que é? Tem uma definição? Ou a ciência é tudo? Onde a gente encontra ciência? Como que é a história? Tudo. Para mim é tudo. Uhum. Alguém mais? Pode colocar no chat. É tipo uma forma de arte? Ninguém mais? Então tá. Posso falar? Claro, fica à vontade. Para mim, ciência é um estudo que pode dar resposta a tudo. É tudo que a gente tem as nossas perguntas, ele pode responder. Ele tem uma forma de responder nossas perguntas. Muito bem. Um pouquinho do que cada um de vocês falou. Então, aqui nesse caso, como vocês estão vendo na apresentação, como o tema é brincando na cozinha, então a gente quer mostrar para vocês que até na cozinha, então, para fazer um prato, por exemplo, as comidas que a gente come, tudo é ciência. Então, a ciência está envolvida por trás de tudo. Então, a gente quer mostrar para vocês que tudo é ciência, então para vocês não ficarem presos, não sentirem dificuldade de, mas eu não sei o que é ciência, não tem uma definição muito bem, então é isso. Agora eu vou fazer várias perguntas para vocês. Eu queria saber o que vocês acham que é um cientista. Quem é um cientista? Isso, tem que ver as receitas para fazer um prato, muito bem, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. É uma pessoa que trabalha com ciência. Isso! Muito bem, quem mais? Eu quarto. Para mim, cientista é uma pessoa que trabalha. Ele trabalha com a dúvida, ele nunca vai trabalhar com a resposta. Como eu sou filho de cientista, eu já sei bastante coisa. Ele trabalha com a dúvida, ele não é uma pessoa que vai lá e se isola no laboratório. Cientista não é só isso. Cientista é uma pessoa que foca em ensinar, em aprender e ajuda várias pessoas a aprender coisas que não sabem. Muito bem, é exatamente isso que o Lucas colocou. Então, como vocês podem ver aí no slide, o engenheiro de alimentos, por exemplo, também é um cientista. Ele vive buscando, ele trabalha, né, com estudar novas formas de fazer alimentos. Então, tem os alimentos transgênicos, por exemplo. Aí aqui na imagem também tem o químico, o pesquisador, tem tudo. Então, é exatamente isso. A gente queria desconstruir a ideia de vocês, do cientista, aquele cara louco, com cabelo branco, todo espetado, assim. Não é só isso. A ciência e os cientistas estão presentes no nosso dia a dia. Então, agora, eu vou explicar para vocês o método científico, que é exatamente isso que o Lucas comentou, e teve uma outra menina que também comentou, que então, o cientista, ele trabalha com a dúvida, é exatamente isso o método científico. Então, você tem a observação, aí você vai propor uma hipótese para isso. Feito isso, você vai fazer um experimento. Aí, depois do experimento, você vai reproduzir ele e ver se a hipótese que você propôs lá em cima deu certo. Se ela for confirmada, se deu tudo certo, se aconteceu tudo certo, crie, então, uma teoria. Caso contrário, se o experimento deu errado, você faz de novo o experimento até você achar confirmar a sua hipótese. Então, é isso o método científico, tá? Então, agora, a gente tem um problema aqui. Olha essa louça toda engordurada, pensa que é aquela louça de macarronada, quando você come de domingo. Como que vocês lavam? E aí a pergunta é, como você lavaria essa louça? Eu posso falar? Claro. Fala, Jean. Bom, eu fazeria o seguinte, velho. Eu colocaria uma água bem quente, assim, sabe, para ferver.
Aí depois, e usaria também bastante detergente para quebrar os lipídios, sabe? Porque quanto mais gorduroso, mais detergente tu tem que usar. Muito bem, alguém Todo mais? Todo mundo usaria aí o detergente? Ou você tentaria lavar com a água só? O Jean falou de água quente. Tem uma coisa que eu tenho que sugerir. Que é, olha, eu acho que pode ser tanto a ideia da água quente deixa essas, tipo assim, essas panelas de frito-ovo que usam muito óleo, você ferve a água. Você coloca a água e ferve. Aí depois fica mais fácil de lavar. Só que você pode lavar não com muito detergente, você pode lavar com pouco detergente, mas com detergente que é melhor, assim, de mais qualidade. Muito Vamos interessante. ver. Muitas hipóteses. Então, são as hipóteses, né? Então, a gente tem o problema, agora as hipóteses. Agora, vamos ver, vamos testar as hipóteses, né? Lavar essa louça. Como será que é essa questão? Vai lá, Gi, continua. Aqui tem uma imagem, eu mandei um formulário para vocês que tinha algumas imagens do que vai ser passado durante esses dias. Aí tem uma imagem aqui. O que vocês acham, vocês propõem, vocês têm como hipótese que está acontecendo? Olha só, a Júlia não estava vendo as imagens, eu não sei se ela está vendo ainda, mas é uma imagem, então parece uma... E aí, parece uma... Ajudem aí. Ajudem aí. Slime. Quem mais? Será que é uma imagem de um slime? Um alface. Uma folha de alface? Posso falar? Claro. Para mim, o que está acontecendo nessa foto é que o detergente está reagindo com a gordura que está quebrando as moléculas. Aí ela fica mais simples, como se diz. Mais Muito alguma ideia? interessante. Mais alguma ideia do que é essa? Para mim, parecia um pássaro. Pra mim, Olhando. Pra mim, eu tenho ideia que isso daí é um sabão. Bastante sabão. ideia. Para mim, parece vamos- alguém que está fazendo assim, com o braço, cruzando os braços, assim. Para mim parece um pássaro também. Uma onda. Então vamos avançar aqui para a gente tentar descobrir o que é isso. Então o tema desse mini curso é Brincando na Cozinha. Nessa imagem aqui, não sei se está todo mundo conseguindo ver, vocês supõem que está acontecendo o quê, como hipótese? As cores estão se misturando. Quem mais? E o que está relacionado a essa imagem com aquela outra lá? Alguém já viu esse é um experimento? Eu não vou dar spoiler desse experimento, não. Não, pode falar, Zé. Pode Você falar. sabe, você já viu? A minha mãe me ensinou. Parece uma pintura. Eu não sei. Fala aí, cadê a turma que ia fazer o spoiler? Pode ir dando spoiler, porque a Pode gente dar vai... spoiler. É os Bom, se 30 eu não me minutos. engano, é leite, né? Leite com detergente e corante. Aí, tipo, o leite acaba se interagindo com os lipídios, né? Que no caso é as gorduras. Aí vai se movimentando, né? Aí vai formando esses mosaicos aí, sabe? Isso, então, olha só, quase isso, Gê, tá quase lá. Olha lá, então, se vocês pensarem, aquele desenho era um recorte desse, se a gente for pensar, tá vendo? Esses vórtices, essas voltas, ali era um pedacinho desse desenho, e é uma interação mesmo, né? Uma interação do leite com o corante, na presença do Detergente? do detergente, exatamente. Então, aquela imagem que estava lá atrás era uma imagem de uma foto realmente de pesquisa. Então, os físicos que fizeram aquela foto, eles estavam analisando os movimentos causados, né, por essa interação. Então, é uma foto de um artigo científico aquilo, né, de como que qual é esse número de voltas que fazia, enfim, a velocidade, e aí tem uma câmera que tirava especificamente para obter exatamente o formato disso.
Então, era um cientista tirando uma foto de um leite psicodélico. Muito bem. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. Aqui vocês apresentaram as hipóteses, né, do que está acontecendo. Então, tem a interação, a gente colocou o leite, o corante e o detergente. Então, essa é a nossa hipótese, certo? Todo mundo concorda? Então, tá bom. Então, agora a gente vai ver os materiais que foram utilizados. Todo mundo já falou, né? Vocês conhecem. Pode falar, Caio. A gente vai fazer esse experimento do leite? Se vocês quiserem, Pode podem fazer sim. Bom, Se você tiver em casa aí, vai separando, ó, leite, corante, detergente e um prato. E um prato. Quem quiser fazer aqui com a gente vai passar o experimento para vocês verem, mas se alguém quiser fazer, pode fazer também sim. Tá? Então, aqui tem os materiais, não sei se todo mundo conseguiu ver. O corante é aquele corante líquido, tá? Aí, vamos para o procedimento, então. O que a gente faz? Tem que colocar o leite em um prato, o bastante para cobrir ele. Você vai pingar o corante. Se você tiver mais de um corante, pode pingar todos os corantes. Ah, e onde que eu pingo? Pinga de maneira espalhada, da maneira que você achar melhor. Depois que você pingou o corante, você vai pingar um pouquinho de detergente e ver o que acontece com a mistura. Então, agora, a gente vai ver o experimento. Eu gravei antes, então agora eu vou passar para vocês. Mas se alguém quiser fazer aí também, pode ficar à vontade, tá? Então, eu vou passar aqui e aí vocês acompanhem aí. Tá, vou compartilhar aqui com vocês. É que eu entendi, quando a gente põe o detergente, a tinta se espalha. Isso, ela tá fazendo um movimento aí ou não? Tira aí uma foto pra gente ver. Tá bom. Vamos aqui, deixa eu pegar o meu aqui. Eu sou da comissão organizadora do Desafio Cientista em Casa e vou mostrar para vocês um experimento que pode ser feito utilizando... E agora vocês estão vendo, Giovana, hein? O nome desse experimento é leite psicodélico. Vamos ver tudo o que precisa para fazer. Você vai precisar de leite, corante, pode ser de uma cor ou várias, detergente e um palito, caso você queira. Vamos ver como realizar. Você vai despejar o leite em um recipiente de vidro ou num plástico. E aí esses vídeos podem inspirar vocês também, né? Para fazer os vídeos de vocês, para mandar aqui para o concurso. Ele fica assim. Agora, quando adicionamos detergente, Ok. Quer que eu continue daqui, Gi? Pode ser, Karina? Eu vou passando aqui. Então tá, muito bem. A gente falou que o detergente e o leite e o corante iam interagir. Então, agora essa era a nossa hipótese. Então, agora a gente precisa apresentar justificativas, né? Sustentar a nossa hipótese para que isso aconteça. Então, não sei se todo mundo está conseguindo ver, mas aí tem uma imagem do leite num copo, que é como a gente vê ele, e aí ele microscópico. Então, como foi comentado, tem gorduras e tem proteínas, mas a gente não consegue ver muito bem quando ele está assim, no copo. Então, ele está na sua forma homogênea. Então, aí, quando a gente vai adicionar o corante, ele... Você pode passar, Karina, por favor? Aí, a gente tem a estrutura do detergente, perdão. Ele tem uma parte que a gente chama de cadeia polar, que seria essa parte grandona que tem... Você consegue mostrar no mouse aí para ficar mais fácil?
A cadeia, né? Isso. Então, aqui, a cadeia carbônica, a polar, a cauda, né, do surfactante, e aqui a cabeça do surfactante, certo? A cabeça dele, que é o que vai interagir lá com a nossa, no nosso processo de limpeza, não é? A água e a gordura. Então, aqui seria a parte polar, então, o polar ligado à água, e aqui mais próximo com a parte da gordura, né, a familiaridade. Então, muito bem, a Karina apresentou para a gente agora um novo termo, o surfactante. Então, o detergente, ele entra nessa categoria de surfactante, tá? Então, e dessa forma, vendo a estrutura dele, a gente consegue explicar por que a gente usa o detergente para lavar a louça, por exemplo. Então, aquela louça suja lá do começo, dessa forma a gente consegue explicar como que lava ela. Então, passando para o próximo slide, a gente tem a estrutura dos corantes. Então, vocês podem ver que tem, para o pessoal mais do ensino médio, né, tem vários estilos de cadeias, vários estilos, e aí os corantes, eles têm uma tensão superficial, que aqui tem a imagenzinha em azul, que mostra mais ou menos como acontece, tá? Então, a gente colocou a imagem para ficar mais fácil de ver, e é o corante que interage com o surfactante e provoca aquela mistura, aquelas ondas que a gente viu lá no experimento, aquelas fotos que a gente viu bem de pertinho, foram por causa disso que elas aconteceram, tá? Então, passando para o próximo, aqui tem as reflexões, né? Então, por que a gente fez esse experimento, por exemplo? Para explicar como que a gente usa o detergente ou o sabão para limpar a louça, tá? Então, agora, eu queria perguntar para vocês, que é para estimular vocês a participarem do concurso. Será que se a gente mudar alguma coisa desse experimento que foi feito, então se a gente mudar o leite, se a gente usar um corante natural, por exemplo, mudar o tipo de surfactante, será que a gente teria o mesmo resultado ou não? Então fica aqui o convite para vocês testarem, né, e mandar para a gente, como, por exemplo, o vídeo do concurso Cientista em Casa, tá? Agora, uma coisa muito importante é o descarte. Então, a gente fez o experimento e aí onde que a gente descarta? Por exemplo, esse experimento tem o leite, o corante e o detergente. Como que a gente descarta eles? Alguém tem alguma ideia? Pode jogar na pia direto, precisa tratar, como que faz? Ninguém? Então tá, então... Também pode ser jogado na pia. Na pia. Muito bem, alguém mais? Não? Olha as perguntas, né? Ele pode ser descartado? Ele precisa tratar antes? Será que prejudica o meio ambiente? Então, como é que você descarta? Então, essas perguntas que vocês têm que se fazer para fazer o experimento de vocês. Então, sempre que a gente escolhe fazer um experimento, né, no Circo da Ciência, ou aqui agora no Cientista em Casa, a gente sempre vai se preocupar com essa parte do descarte, ou, por exemplo, de utilizar copinho plástico, enfim, vocês viram que a Giovana, ela usou as vidrarias, né, ela usou os vidros que tem na casa dela, então, o pirex, ali o copo, depois ela pode lavar, né, e utilizar de novo. Então, quando vocês forem fazer de vocês, pensem nisso também, ok? Então, como foi comentado, né, a gente pode descartar direto na pia, porque não foi gerado nada que é prejudicial ao meio ambiente. Mas, exatamente, se vocês forem testar as variáveis desse experimento, então vocês têm que apresentar para a gente, né, o correto descarte, se pode sempre jogar na pia, tá? E aí, tem, acho que só mais um que eu saiba mais. Então, aqui, a gente vai mandar esses slides depois para vocês, a gente vai compartilhar com vocês, mas são alguns artigos, umas leituras para vocês fazerem, caso vocês quiserem se aprofundar mais em algum dos temas que foi passado agora. E é isso.